Fala, meu povo, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos ao curso Forró e suas matrizes. Hoje iremos falar sobre cultura, que é o módulo 1. Então vamos aos slides. É importante termos a compreensão que o significado de cultura está relacionado a tudo aquilo produzido pela humanidade, seja no plano concreto, desde artefatos e objetos, seja no plano imaterial, nas ideias e nas crenças, e ao mesmo tempo toda a habilidade humana empregada socialmente de cada um dos grupos humanos, povos e nações. Sendo assim, buscaremos compreender partindo do princípio de que quando falamos sobre forró pé de serra ou forró de raiz, estamos falando sobre um tipo de cultura distinta, que diz respeito a tudo aquilo produzido por um grupo social específico. Além disso, é também todo o comportamento aprendido. Ou seja, para entendermos o preceito do forró como uma identidade cultural, devemos absorver como foi construído o conceito fundamental de cultura. Foi no século XIX que os filósofos acreditaram que a sociologia e a antropologia iriam oferecer um saber seguro e definitivo sobre o modo de funcionamentos da sociedade. Sendo assim, um grupo de pensadores iniciou uma discussão sobre a cultura, que resultou em uma teoria científica. Por meio disso, começaram a acreditar que todas as sociedades humanas fariam necessariamente parte de uma escala evolutiva em uma linha única. Assim, a diversidade de sociedades existentes no século XIX representaria estágios diferentes da evolução humana. Essa vertente foi denominada hierarquia das raças. Um dos primeiros trabalhos publicados sobre essa tese foi do conde francês Arthur, em 1853, que apresentou um preconceito denominando dois tipos de nações, as raças superiores e as raças inferiores. Essa argumentação de Arthur estimulou vários pensadores que, junto com três ideologias distintas, o positivismo, o evolucionismo e o racismo, construíram um conceito de inferiorização definindo os seguintes estágios evolutivos: o estágio da selvageria, o estágio da barbárie e o estágio da civilização. Bom, não foi difícil perceber nessa concepção de evolução por estágios uma visão europeia da humanidade, que, além do mais, servia aos propósitos de legitimar o processo que se vivia de expansão e consolidação do domínio dos principais países capitalistas sobre os demais povos do mundo. Os países europeus, utilizando a ideia de nações, de raças superiores e raças inferiores, justificavam à população que as civilizações não europeias eram evidentemente atrasadas, mas passíveis de serem civilizadas, portanto, colonizáveis. Em tal contexto, a edificação de um império colonial podia crescer com a consciência tranquila, instituindo a desigualdade jurídica, política e econômica entre os europeus e nativos, com base no racismo endêmico, uma vez que os governos encontravam argumentos dentro da teoria científica de que fora da Europa só havia selvagens e bárbaros recém-saídos das trevas. No começo do século XX, iniciou-se uma crítica sistemática às teorias até então vigentes, que defendiam a existência de uma hierarquia entre culturas, visão que dava ao etnocentrismo um status de ciência, segundo um antropólogo americano. Ele usou a história para explicar a diversidade cultural, de apresentar a grande diferença entre culturas na humanidade. Segundo Franz, a ideia de evolução por estágios servia apenas de desculpa para legitimar os colonialismos e os imperialismos. Em suma,
Anteriormente, a ideia de cultura foi uma construção de pensamentos com o propósito de descrever formas de conhecimentos dos estados nacionais dominantes que se formavam na Europa a partir do fim da Idade Média, os quais só tinham acesso setores das classes dominantes desses países, como os burgueses, a corte e o clero. Esse conhecimento denominado erudito, que se contrapunha ao conhecimento possuído pela maior parte da população, identificada como folclórica, foi intitulada pelas camadas predominantes como inferior e que aos poucos passou também a ser entendida como uma forma de cultura, sendo nomeada, muito tempo depois, de cultura popular. Contudo, ainda hoje é perceptível que as instituições dominantes, como a Secretaria de Cultura, Secretaria de Turismo, faculdades, universidades, entre outras, enxergue ainda hoje a cultura popular pensando sempre em relação à cultura erudita, ou seja, à alta cultura. Enfim, devemos compreender que a cultura popular deve ser compreendida a partir do contexto sociocultural, histórico, econômico e essencialmente político. Bom, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Convido a vocês a continuar no próximo sábado. Abraço a todos e até a próxima.